Olá, Shalom de Cristo para você, eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e você está em mais uma videoaula da Escola Apostólica e Profética INENE, aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a intercessão, a oração. O que a oração produz na nossa vida, o que a oração, qual é o poder que a oração tem de transformar toda a nossa vida. O tema desta aula é exatamente isso. O que a oração produz em nós? Eu quero deixar aqui um versículo muito abençoado, poderoso, para que nós começamos a estudar essa aula. Isaías, capítulo de número 43, verso de número 19, diz assim: Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está acontecendo, mas vocês não estão percebendo. Querido, uma grande importância é você saber valorizar aquilo que acontece antes de tudo no mundo espiritual. E é exatamente a intercessão, a oração de você que é um guerreiro intercessor, é exatamente ter essa visão, ter esse conhecimento, ter essa direção, saber o que de fato você está produzindo quando você ora, é entender que há uma coisa nova já produzida no mundo espiritual. Aleluia por isso, não é? Há uma coisa nova produzida no mundo espiritual, e isso é de suma importância, isso é extremamente importante. Vamos lá, e eu quero dizer para você o que a oração produz em nós, o que a oração produz a nosso favor, o que a oração produz aonde nós estamos. O fato de orar, ele é uma necessidade, não é algo que você possa escolher. Todo aquele que ora, ele muda de vida. Todo aquele que ora, ele começa a ver o mundo espiritual de forma diferente. Então, o primeiro segredo, a primeira revelação do que a oração produz é que, através da oração, Deus, o Eterno, derruba barreiras quando oramos com fé. O Eterno ordenou a Josué que rodeasse a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esses 7 dias, ninguém deveria falar ou expressar nenhum tipo de som ou palavra. Já pensou o quanto isso foi uma situação constrangedora? Aquela cena, rodeando as muralhas de Jericó e todos calados. No primeiro dia, eu penso que os moradores de Jericó, olhando, ficaram assustados e até um pouco curiosos. Mas já no 5º e 6º dia, eles já começavam a escarnecer, falando toda sorte de palavras torpes e de zombaria, até mesmo jogando as coisas do alto do muro no exército de Deus que estava ali rodeando silenciosamente. Deus, ele nos dá estratégias engraçadas. Deus, ele nos coloca e nos revela estratégias que nós não entendemos a princípio. Porém, essas estratégias é que movem o mundo espiritual. O homem é racional a ponto de não entender as estratégias de Deus. Então, o homem, ele não entende quando Deus dá estratégias para ele que fogem da natureza humana e da racionalidade de uma estratégia de guerra, humanamente falando. Mas você sabe bem a história. Depois dos 6 dias rodando ali as muralhas de Jericó, no 7º dia eles rodearam 7 vezes, totalizando 13 vezes. Rodearam Jericó. E a ordem era, após todas essas voltas, aí toquem o chofar, aí gritem, aí
expresse. Deus dá uma estratégia de guerra para você agora. Louca, confusa, totalmente contrária da natureza humana, porém é essa a estratégia que vai fazer com que as muralhas de Jericó caiam. Às vezes nós fazemos cada coisa no meio da oração, às vezes nós dizemos cada coisa no meio da oração e às vezes mais loucamente Deus nos dá cada direção no meio da oração que nós até mesmo achamos que estamos ficando louco. Eu imagino que Josué deve ter passado por isso e imagino também que o povo deve ter passado por isso. Acredito que eles estavam ali calados, obedecendo a voz de Deus, do Eterno. Mas provavelmente em muitos ali na mente, principalmente daqueles mais críticos, havia uma indagação perguntando o que é que o Eterno vai fazer depois disso tudo. E o Eterno fez. O que aconteceu? As muralhas caíram, o povo conquistou Jericó, como era promessa de Deus para os homens de Israel. Então, o que a oração produz? A oração derruba barreiras quando oramos com fé. E Deus vai derrubar também as barreiras quando você lutar com fé. Vamos para o próximo slide. E o que a oração produz também é: Deus luta em favor daquele que ora. Nós vamos falar agora sobre Daniel. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, verso 12 e 13, assim: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, o anjo estava dizendo para Daniel, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que o anjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel recebe uma revelação, uma direção de Deus em intercessão e jejum durante 21 dias. E ao final dessa guerra espiritual, e uma guerra espiritual produz dores físicas, dores emocionais, dores até mesmo ministeriais, porque você provoca o coração de muita gente religiosa. E Daniel não desistiu nesses dias. O fato é que quando Deus nos dá uma direção de intercessão, é exatamente esse o ponto de Satanás, do diabo. Ele segura a resposta de Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que o anjo veio logo que Daniel começou a orar, ou seja, logo que nós começamos a orar, a resposta é enviada para você e para mim. Nós cremos assim, porque Deus é um Deus de revelação, Deus é um Deus de resposta. Porém, o diabo segurou durante 21 dias, como diz a palavra de Deus, a resposta para Daniel, para a solução, para a direção e para a transformação de tudo aquilo naquele momento. Para quê? Por que Satanás, aliás, por que o diabo e os seus demônios seguram e interferem na resposta de Deus? Justamente para que nós venhamos a desistir, para que nós venhamos a ficar desanimados. O objetivo do diabo é fazer você desistir de clamar, é fazer você desistir de interceder e aí sim você começar a reclamar. Aí você para de buscar, aí você entra naquele mundinho da falta de fé e, consequentemente, aquele objetivo que você estava buscando em Deus, você não recebe, justamente porque você deu o braço a torcer para Satanás, aliás, para o diabo, e não continuou na perseverança. A minha dica para você é que, para que Deus lute em favor daquele que ora, você precisa perseverar na oração. Mesmo que isso pareça que a sua resposta aí esteja demorando,
ou mesmo que você não receba resposta alguma hoje, o amanhã Deus trará uma resposta. De alguma forma, Deus, através da tua intercessão, vai mudar esse quadro. Você precisa ser perseverante, porque Deus luta em favor daquele que ora, e nós estamos orando, e assim como Daniel recebeu a revelação do anjo, nós vamos receber também a revelação do Eterno em prol daquilo que eu e você estamos produzindo em nome de Jesus. Próximo slide, nós vamos aprender que o que a oração produz? A oração dá força àquele que está cansado. A oração dá força àquele que está cansado. Isaías capítulo 40, verso 29 a 31, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A nossa luta diária, a luta da oração que você está, a luta dessa grande intercessão que você está, ela vai gerar cansaço, ela vai te esgotar em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, fisicamente, ministerialmente. Em todos os sentidos, esta luta pode gerar esgotamento e até mesmo desânimo, como nós falamos no slide anterior. Mas a palavra nos diz que ele dá força ao cansado. Então, se você está cansado dessa guerra, saiba que Deus dá força para você. Tem dia que nós levantamos assim, né? Com vontade nenhuma de lutar. Nós até mesmo dizemos ao Eterno: mas Deus, mas Jesus, eu estou lutando e nada parece que está mudando. É nessa hora que a revelação da palavra, ela precisa ser real para você e para mim, em lembrarmos que Deus dá descanso, Deus dá força, Deus dá ânimo àquele que está cansado. Isaías 40, capítulo 40, verso 29 e 31. Sobre isso eu quero lembrar para você de Neemias. Neemias atendeu ao clamor do céu e não temeu a concorrência e nem a oposição. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros que estavam derrubados de Jerusalém. E a concorrência e a oposição, Sambalate, Tobias, Gesem, todos aqueles que não gostavam de ver Israel prevalecendo, foi tremenda a oposição, foi gigantesca a oposição. Mas, olha só o que a Bíblia diz em Neemias capítulo 6, verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É isso que o Eterno vai fazer com você. Você que é fiel, você que está nessa grande guerra, que está enfrentando essa grande oposição maligna, o Eterno vai fortalecer as tuas mãos, porque você está fixo, você está com o teu olhar fixo na vontade dele. É em meio a essa grande luta que você vai crescer. Assim foi com Neemias. Neemias é um exemplo de pessoa como liderança. Ele foi ali levantado por Deus para liderar um povo e para reconstruir toda a cidade de Jerusalém num prazo recorde de 52 dias. Neemias é um exemplo como pessoa de confiança. Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para fazer isso. Ele pediu ao rei para ir para Jerusalém para restaurar ali a cidade, e o rei confiou nele. Os líderes que reconstruíram Jerusalém confiaram em Neemias porque ele produziu frutos de confiança.
Ele também é um exemplo como gestor governamental. Ele pegou Jerusalém destruída e colocou governância naquilo tudo. Estabeleceu todas as coisas novamente que Deus, desde os primórdios, havia sonhado com Israel. Também Neemias foi um grande estrategista. Você pode procurar e ler depois o livro de Neemias, você vai ver quantas estratégias ele não projetou, inspirado por Deus. Ele também foi um exemplo como político, como homem de Deus e também como um homem de oração, porque em todo momento onde a oposição era ferrenha, todo momento onde a oposição era gigantesca, Neemias estava ali, não apenas trabalhando fisicamente, mas também estava em oração, porque a oração produz força àquele que está cansado. Você vai crescer em meio disso tudo. O próximo slide da nossa aula, o que a oração produz é: Deus frustrará toda malignidade. Deus frustrará o maligno. O povo de Deus sempre sofreu perseguição desde que ele foi escolhido para ser este povo. Você lembra lá no livro de Ester, capítulo de número 4, verso 16, como está na tela, a Bíblia diz assim, que Ester disse: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Sabe o que é isso, querido? Deus nos dá estratégias e aqui Ester estava lutando para derrubar. Deus usou a rainha Ester para derrubar um decreto de morte contra o povo de Deus. O povo de Deus sempre sofreu perseguição e Amã foi um grande perseguidor ali naquela época do povo de Deus, e a rainha Ester, que estava ali, ela adentrou a presença do rei, mesmo contra a lei, mas para isso ela se preparou, ela deixou um povo preparado, jejuando, orando, para que Deus frustrasse todo o plano de malignidade contra o povo de Deus. O povo jejuou, o povo orou, o povo se colocou na brecha, os animais não comeram, as pessoas não comeram, as crianças não comeram, os velhos não comeram, para que o mundo espiritual fosse movido. Então, eu quero dizer para você, você sabe a história, o rei concedeu a libertação e Amã foi morto na mesma forca que ele produziu para Mardoqueu. Isso me lembra que Deus frustrará os planos do diabo para matar você. Confie na proteção do Senhor e no agir de Deus contra os planos que intentam derrubá-lo, destituí-lo ou destruí-lo. Tem coisas que só o Senhor pode fazer e tem outras coisas que só Ele pode fazer bem feito. Na dúvida, deixe com Ele, principalmente quando você estiver sem forças ou sem condição de lutar ou de se proteger. Se você está sendo injustiçado, vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos para a oração de guerra. Assim como a rainha Ester fez, vamos entrar na presença do rei através de uma grande campanha, de uma grande posição de oração e jejum, e nós vamos ser libertos. Aquilo que o diabo estava frustrando, aquilo que o diabo estava armando contra nós, será frustrado em nome de Jesus, por causa da intercessão dos santos, por causa da intercessão profética, por causa da intercessão apostólica, para que o plano do diabo seja destituído. Amém? Em nome de Jesus, os planos do diabo serão frustrados. Vamos finalizando essa aula,
essa videoaula, o que a oração produz, lembrando que, às vezes, orar parece que não produz realmente nada. Parece que a gente ora e nada acontece. Outras vezes as coisas parecem demorar a acontecer. Tem pessoas que nós sabemos que oram anos por uma causa e parece que não acontece. Em outras vezes parece que nunca vai mudar. Nós não vemos esperança, não vemos mudança, mas quando menos esperarmos, Deus intervém e muda o quadro dessa situação. Transforma a situação e reverte o cativeiro que nós estamos. A nossa luta vai produzir privações, sim, na nossa vida. A nossa luta vai produzir provações também. Nós seremos provados por Deus, nós seremos privados de coisas que a nossa carne, nossa alma deseja. Nossa visão parece que vai ficar nublada e não veremos o que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo mesmo que você não veja. Por quê? O grande segredo disso tudo, de ver o que ninguém vê, de ouvir o que ninguém ouve, de sentir o que ninguém sente, é entender que nós não podemos deixar de crer. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus o que é preciso fazer, para conseguir chegar a ser igual ao Senhor. E Jesus disse para eles que vocês apenas creiam. Este é o grande segredo, que nós continuamos a crer, independente daquilo que nós estamos vendo ou daquilo que nós não estamos vendo. Por quê? Porque Ele está fazendo uma grande obra em nosso favor, em nome de Jesus. É isso aí, essa foi mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética INENE. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero abençoar você gratuitamente com estas aulas disponíveis aqui na internet. Aonde você estiver, curta e compartilha este vídeo, chame mais pessoas para experimentar da revelação apostólica, profética que há sobre a igreja de Yeshua nesse tempo. Eu quero convidar você a nos ajudar e a contribuir para que todas essas aulas, todas essas informações que é tão preciosa, chegue a mais pessoas. Você pode, como está vendo na tela, contribuir conosco com uma oferta missionária. É muito importante a gente entender que Deus nos chamou para investir no reino de Deus. E nós estamos fazendo isso, estamos ativando, impartindo e deixando aqui coisas preciosas para que a igreja possa fluir mais e mais debaixo do poder de Deus. Abençoa-nos e deixe-nos continuar aqui promovendo a expansão do reino de Deus. Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero deixar aqui mais uma aula para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o eterno seja sempre e sempre o teu foco em toda a sua vida. Shalom de Cristo para você.